Ontem, então, saiu a pesquisa Quest, pesquisa de popularidade do governo Lula, que investigou outros temas. Uma pesquisa presencial, né, nos padrões aí das pesquisas presenciais. Agora nós vamos ver isso, né, pesquisas de avaliação do governo. Então, a pesquisa mostrou uma avaliação do governo Lula, agora em fevereiro, em 40% de positivo, 30%, 24% considerando o governo dele regular, 20% negativo. É bom o número? É. Agora é importante ter claro o seguinte: esse não é um número excepcional, não é um número fora da curva. O Bolsonaro, numa pesquisa feita, quem teve pesquisa feita no mesmo período, eu fui atrás de pesquisar pesquisas feitas em fevereiro de 2019, então, exatamente na mesma época do governo Lula, veja que o cenário não era muito diferente. Ele estava com 38,9%, 39% de ótimo e bom, estava com 29% de irregular e 19% de negativo. Então, este cenário de avaliação de presidentes em início de mandato é bom para o Lula? É bom, mas não é algo excepcional em si mesmo. Tem outros números bons para o Lula ao longo da pesquisa, nós vamos olhar. E olha que interessante, o Bolsonaro, essa aqui é o Datafolha de dezembro passado, mostrando que Bolsonaro terminou o governo, inclusive, com esse índice, né, de 39% de positivo. Bolsonaro terminou o governo dele incrível. Incrível. Depois de tudo que esse cara fez, depois da pandemia, depois de ter submetido 33 milhões de brasileiros à fome, de ter detonado com o Brasil, ele terminou com esse índice de popularidade que é parecido com o que Lula tem agora e com o que ele tinha no começo do mandato. Quase 40% de ótimo e bom. Então, cenário bom para o Lula é cenário bom, mas não dá para sair dizendo ganhamos a Copa. Né? Não, isso mostra ainda, né? Isso justifica muito, né, Mauro, a pressa que o Lula tem na política econômica, porque o que muda a opinião de uma pessoa, né? Como é que é o grau comparativo das pessoas, principalmente o que eu tinha poder de compra no Bolsonaro, o que eu tenho poder de compra hoje. Então o Lula está apostando muito alto na questão da economia, principalmente na microeconomia, geração de emprego. Para a pessoa, é a história da picanha e da cerveja. Tanto que a extrema-direita, nos grupos lá, eles falam: cadê minha picanha e minha cerveja? A picanha e a cerveja aumentou. É justamente isso, por isso que está apostando tanto. E é um começo de mandato, né, Mauro? Então a gente tem que ficar atento aí, porque o jogo ainda está sendo jogado, aquele jogo das eleições, viu? As pessoas aqui ficam irritadas com a pesquisa. O Emerson dizendo pesquisas feitas nas Faria Limas brasileiras. Não é feita na Faria Lima, é uma pesquisa feita, né, com rigor. É o seguinte: não adianta jogar o termômetro fora quando ele diz que você está com febre, entendeu? Ele está simplesmente medindo, não é? É claro que as pesquisas falham, mas os termômetros também falham. Né? Então, acho que é importante a gente entender a pesquisa como um elemento de análise, né, para nos ajudar de análise. Outro dado interessante, que a pesquisa, que é a expectativa quanto ao desempenho dos presidentes. Essa pesquisa da Quest agora está dando esse índice aí. A pesquisa do Datafolha de dezembro deu 49% de expectativa positiva para o governo Lula. 49%. O governo Bolsonaro, quando começou lá em 2019, tinha 65%. E o Lula, quando começou em 2003, tinha 76%. Então, este dado é um dado interessante, viu, Plínio? Porque ele comunica, primeiro, que, mais uma vez, não dá para sair festejando. A expectativa o Bolsonaro, por exemplo, começou o governo com uma expectativa ainda maior. Portanto, um estado de espírito ao redor do governo dele ainda mais positivo no começo, incrível, mas é verdade, do que o Lula. Por outro lado, é sempre o outro lado da moeda, né? Por outro lado, essa baixa de expectativa do Lula também pode facilitar um olhar positivo à medida que seu governo vai acontecendo. Sim.
E é interessante que ontem o Bolsonaro deu uma entrevista do Wall Street Journal, né, Mauro, que ele diz que ele se arrepende das bobagens que ele falou durante a pandemia, né? Eu acredito que teve muita influência todo esse processo, não só a questão da pandemia, porque ele é um falastrão, né? E fora os crimes que cometeu, que foram mais evidentes no final do governo. Mas, assim, eu acredito que tem muita coisa que o Bolsonaro ele diz que vai voltar para o Brasil agora, que ele vai começar a perceber mais e vai ver, talvez ficar mais quieto, voltar a vestir a pele de cordeiro, né? Para ver se consegue manter isso aí. Eu acho interessante esses números e a gente tem que ficar atento nisso. Por outro lado, precisa pensar o seguinte: ele chegou onde chegou, quem é, exatamente por causa do radicalismo das posições dele. Vamos ver. Acho que tem água para passar debaixo dessa ponte, mas de fato, se a gente olha o Trump, no final da campanha eleitoral, ele mudou a posição dele em relação à pandemia lá, né? Ele saiu da posição radicalmente negacionista para uma posição um pouco mais moderada, quase ganhou a eleição, por sinal. Quase ganhou. Cenário muito parecido com o Brasil, né? Muito parecido. Vamos embora. Vamos voltar agora, então, para a pesquisa Quest de ontem, né? Estava mostrando alguns comparativos com outras. Então, a avaliação do governo Lula, então, gente, mostramos lá que é 40% de positivo, é o Nordeste. Lula é o Nordeste é Lula, Nordeste é o Brasil. Onde Lula se destaca, Nordeste, 62% de avaliação positiva no Nordeste. No Sudeste já cai para 34 no Sul, 29 no Centro-Oeste e 35 no Norte. É isso aí. No Nordeste, a avaliação negativa também bem pequenininha, 10 pontos percentuais apenas, 10% apenas. É isso aí. É o rei do Nordeste. O cenário está muito impactado ainda pelas eleições, né? Entre as mulheres, a avaliação positiva de Lula bem maior do que entre os homens, 44 a 37. Por idade, surpreendente, me surpreendeu. Apesar de que a oscilação não é tão grande, mas é exatamente nos mais velhos, 60 anos ou mais, que Lula está colhendo ali um desempenho maior do que em relação aos jovens, né? Jovens e maduros, de 16 a 34. Eu acho que não informa grande coisa aqui, até porque as diferenças não são muito grandes. Aqui sim, né? A renda realmente é Lula dos pobres, 47 positivo entre quem ganha até 2 salários mínimos, entre 2 e 5, a chamada classe média baixa, 38%, e mais de 5 salários mínimos não são propriamente os ricos no Brasil. Vale a pena sempre ter a faixa de renda acima de 10, mas, de qualquer maneira, já cai um pouco para 35% a avaliação positiva. A mesma coisa em relação à raça, pardos, é sempre uma denominação estranha criada pelo IBGE, mas ali, entre os negros, entre as pessoas negras, pretas, que Lula tem o melhor desempenho, o pior entre as pessoas brancas. Há um recorte racial para a eleição e para a avaliação do governo Lula. Olha aqui que interessante, Felipe, Bolsa Família. Como Lula e seu governo acertaram, antes de ser governo ainda, na transição, de dar prioridade total para a PEC do Bolsa Família. Sim. A avaliação do governo dele de positividade é 53% de avaliação positiva para quem recebe Bolsa Família e 37% para quem não recebe. Então, mostra um recorte muito parecido ainda com as eleições, né, Plínio? Mulheres, Nordeste, pobres, né? Acho que essa continua sendo a base de Lula. É muito pouco tempo ainda, né, Mauro? A gente pega aí, são 40 dias praticamente de governo, mas eu acredito que assim, a gente precisa dar uma olhada mais, e tem nos números seguintes aí, mas na projeção, porque isso representa muito o que foi a eleição mesmo, né? Se a gente pegar as últimas pesquisas eleitorais, em relação principalmente recorte de região, gênero, salário, né? A questão salarial, de renda aí, é muito parecido com o que foi na eleição, mas existe uma expectativa melhor em relação ao que vai ser o governo Lula. Né? Na comparação com o governo Bolsonaro, o governo Lula será melhor, igual ou pior. 60% melhor, é positivo, mas é importante registrar, gente. Em toda pesquisa de início de governo, não é tão diferente assim. A expectativa sempre é uma expectativa grande que seja melhor
Até porque as pessoas têm esperança elas sabem que se o governo for melhor, a vida delas melhora também. Então, mesmo dentre bolsonaristas, tem uma expectativa positiva para o governo Lula, vinculada à esperança individual de cada um. Você aprova a forma como o Lula se comporta como presidente? Esse número aqui talvez seja o melhor número da pesquisa: 65% aprovam, 29% desaprovam. Esse dado aí acho que é um dos mais interessantes, Mauro. Se a gente for ver, a gente falou muito da questão dos 30% durante a eleição, né, do Bolsonaro, que são, não é o núcleo duro, mas são os bolsonaristas que foram cooptados aí, que são fiéis ao bolsonarismo. E só que esse dado que fala que o Lula aprova, a gente precisa pensar que teve um janeiro muito tumultuado, teve a questão dos atos terroristas, ele teve que tomar decisões ali importantes. E eu acho que, assim, existe um esgotamento também de parte dessa parcela da população brasileira com esse jeito tiozão do churrasco do Bolsonaro. Eu acho que o Lula está tendo uma atitude um pouco diferente. É lógico que ele está com um discurso ainda bem afiado, um discurso bem de campanha, mas eu acho que começa a haver um esgotamento. Esses 30%, eu acho que dificilmente a gente vai tirar. O Bolsonaro conseguiu cooptar uma parte da direita para a extrema-direita, que, olha, é de 20% a 30%. Antes ele partia de 15%, agora ele está partindo de 30%. Eu acho que é importante a gente ficar atento a isso. Sinceramente, tenho dúvida, viu, Plínio? Porque eu acho que esses 30% aqui são núcleo duro do bolsonarismo, são núcleo duro, e o Bolsonaro vai de 30% a 40%, né? Essa é a questão, né? O Bolsonaro vai de 30% a 40%, nós vamos ver mais adiante. Tem um dado interessante da pesquisa sobre isto. Eu não sei se nesta parcela existe esse desgaste do Bolsonaro. Eu tenho dúvida em relação a isso. Tenho dúvida. É claro que há uma fragilização deles, porque perderam, né? Quem perde se fragiliza. Mas eu tenho dúvida em relação a esse cansaço, em relação ao Bolsonaro. Não sei. Vamos ver. Acho que nós vamos acompanhar esse filme juntos aí ao longo do tempo. Olha que interessante essa pergunta. Achei curiosa. Sobre o posicionamento de Lula, você diria que ele está buscando ser mais moderado, 55%, mais radical, 34%. É interessante que a avaliação, boa parte dos analistas, a maior parte dos analistas diz assim: Lula é a esquerda do seu governo. Lula está radicalizando o discurso. Não é a visão que o eleitorado tem, né? Que a base da sociedade tem. Ao contrário, está olhando para um Lula mais moderado e não mais radical. Achei muito curiosa isso aqui, que vai um pouco na contramão do lugar comum das análises que se faz sobre Lula. Isso é interessante. E interessante isto. Na base lulista, né, em quem votou em Lula, aqui no segundo turno, 73% acham que ele está mais moderado. Achei curioso isso aqui. Só 20% acham ele mais radical. O bolsonarismo, na base bolsonarista, é claro que inverte. 29% considera que ele está mais moderado, 60% que ele está mais radical. É o olhar do lado de lá, vamos dizer assim. Temas mais lembrados do governo Lula. Esse é um dado muito interessante, porque mostra o seguinte: 63% não lembra de nenhum. Então, mostra como esse tema da política é um tema que a penetração no cotidiano das pessoas é um desafio, é um grande desafio. O que mais impacta, com 9%, como o tema mais lembrado, é a questão dos Yanomamis e do garimpo. Lá em Roraima foi o grande, ao lado do golpe, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, foi o grande tema desse início de governo Lula. A volta e o aumento do Bolsa Família vem a seguir, os programas sociais, o aumento do salário mínimo com 3%, investimentos externos do BNDES. É o único ponto aqui negativo, né, que aparece, né, porque isso aqui é carregado de negatividade, né, com 3%. Interessante essa escala aí. Isso acende um alerta vermelho lá na comunicação, né, Mauro? Precisa comunicar melhor, que a informação parece que não está chegando, né? Mas acho que esse é o desafio de todo o governo, né? Como é que faz isso, né? Esse é um grande desafio. Acho que o governo Lula está aí, está buscando, está correndo atrás, né? Está correndo atrás de encontrar formas, mas é o grande desafio. Como é que se comunica com a população brasileira? Esse é o grande tema. Sobre a questão do Banco Central e da taxa de juros, tem algumas coisas surpreendentes.
Quem você acha que é o responsável por definir a taxa de juros no Brasil? 26% acho que é o Banco Central. 14% que são os ministros da Fazenda e da Economia, 8% o presidente da República, 6% os bancos privados e o mercado financeiro. Acho que quem acertou foi esse 6%. Eu estava pensando nisso, eu ia arriscar essa opção, viu? É isso aí. Não é uma percepção não tão patente assim, mas há uma percepção de que é com o Banco Central mesmo, né? E a gente vê que esta percepção vai crescendo conforme aumenta a faixa de renda, né? Então, se no geral é 26% que consideram que é o Banco Central, né? Essa faixa exatamente é a faixa aqui da chamada classe média, ou classe média baixa, 26%. Quem ganha mais de 5 salários mínimos, 36% acham que é o Banco Central. Ok, 67%, como eu falei, mais uma vez, a questão da impermeabilidade da opinião pública. Esse é o grande desafio do governo Lula. Nós aqui que respiramos a política, o governo, as mídias progressistas, mesmo lá, Globo News, estamos lá, Banco Central, Banco Central, Banco Central. 67% da população brasileira não ficou nem sabendo das críticas do Lula à política de juros do Banco Central. Só 30%. É bem significativo, né? E aí é isso, né? Na faixa que mais apoia o governo Lula, 71, de até 2 salários mínimos, 71% desconhecem as críticas de Lula à taxa de juros e à política de juros do Banco Central. Olha isso aqui também que interessante. 70% não sabem que quem indicou o presidente do Banco Central foi o Bolsonaro. Então, essa crítica à taxa de juros não necessariamente está indo na conta do Bolsonaro e do bolsonarismo. Por mais que nós aqui, a mídia progressista, a gente mostra, o Campos Neto está no grupo do WhatsApp dos ministros Bolsonaro, é vinculado ao bolsonarismo, isso e aquilo. Não é esta a percepção da maioria esmagadora da população brasileira. Nem se sabe que é o Bolsonaro que indicou o sujeito, né, Primo? Interessante. É interessante que aí entra um papel da mídia liberal, né? A mídia liberal não expõe isso, né? Eu nunca vi, por exemplo, o Jornal Nacional, quando fala do Campos Neto, do Banco Central, parece que é realmente algo independente, né? Dificilmente, a não ser em matérias especializadas, que a gente lê, né? A gente que acompanha, mas, assim, abertamente não se fala. Isso acho que influencia ainda muito essa questão dessa abordagem da mídia liberal a esse pensamento da população, né? Obrigado aqui ao Felipe Carneiro, ó, pelo superchat aqui. Um abraço, Felipe. Obrigado, viu? Até porque a mídia liberal apoia, justamente, em sua maioria, não é mais um apoio integral, né? Porque há um racha, né? O André Lara Rezende é o sinal desse racha que há entre os liberais. Há liberais que consideram que é um suicídio, né? Você pegar um Bresser Pereira, são liberais que consideram um suicídio para o país essa taxa de juro, maior taxa de juro real do planeta, que isso aí adoece a economia brasileira. Mas a mídia liberal, os jornalistas ricos da mídia liberal, né, os executivos de empresas mesmo, de empresas industriais, tudo é gente que ganha muita grana com taxa de juro alta. Tá? Como você acha que o presidente do Banco Central tende a lidar com a inflação? Interessante isso aqui, ó. 46% agindo com interesse político. Há uma percepção de que tem um jogo político aí. Né? E 37% usando critérios técnicos. Este número varia também, não varia tanto assim, mas os mais pobres têm essa percepção mais aguda da ação por direitos políticos. É um pouco essa ideia, né, do sistema, o establishment, né, o sistema que se organiza, se ajusta ali. Quando o Lula investe contra essa política de juros, ele está investindo contra esse sistema. É uma ação realmente interessante de Lula, mais ou menos um pouco como o Bolsonaro fez, que é estar no governo e ser contra o sistema. Né? Acho que é uma boa política essa de Lula, fundamental, na verdade. Acho que essa é uma política realmente fundamental. E aí é isso. Né? Lula está certo ou não está certo em atacar a política de juros altos e forçar a queda da taxa de juros? 76%. Quem é que quer juro alto?
Só quem ganha. Né? Só quem ganha com o juro alto. As pessoas têm essa percepção, né, Plínio, de que o juro alto as prejudica. Né? Eu acredito que elas não sabem didaticamente, né, como é que funciona o processo, mas sabe que influencia, né, Mauro? E quando se trata de banco, existe essa visão de que o banco sempre é o lesador, né? E quase sempre é, realmente. Então, acho que isso influencia muito nessa percepção, mas isso é interessante, esse dado é bem interessante diante do que está acontecendo. Os pobres não têm grana, né, Plínio, para comprar à vista. Não tem dinheiro. Compra a prestação, então sabem a encrenca que é a taxa de juro e sabem o que é uma prestação de casa própria, enfim. Há uma percepção aguda. E uma vez eu estava conversando com o Postman sobre isso, viu, Mauro? Isso, principalmente na classe média, é percebido muito nos juros de cartão de crédito, viu? Que é o maior taxa de endividamento da classe média é no cartão de crédito e influencia diretamente. Então, quando fala em juros, já liga diretamente a classe média ao cartão de crédito, né? Que é um absurdo no Brasil, né? Juros de cartão de crédito no Brasil é uma coisa mais absurda que existe no planeta, né? O Zé estava me dizendo aqui que eu falei de Aparecida de Goiás. O Lula ontem cometeu o mesmo erro, até a ministra Cida Gonçalves também, mas não é mesmo, é verdade. Não é Aparecida de Goiás, onde foi feito o lançamento lá do Minha Casa Minha Vida. É Aparecida de Goiânia e não Aparecida de Goiás. É isso aí. Então, essa percepção, veja, é mais aguda exatamente entre os mais pobres. 79% concordam com a iniciativa de Lula de derrubar, de forçar, de tentar derrubar a taxa de juros. Percepção aguda dos mais pobres, 79%. Entre 2 e 5 salários mínimos é gente que também sofre com a taxa de juros. 77% aí já cai um pouco. Para quem ganha mais de 5 salários mínimos, cai para 69%. Valeria a pena aqui olhar essa pesquisa, quem ganha 10, quem ganha 20 salários mínimos, aí daqui a pouquinho o não, ou seja, Lula não está certo, pode até ficar maioria, claro, quanto maior. Vamos falar de 8 de janeiro. Muito interessante a pesquisa da Quest sobre o 8 de janeiro. 86% já sabiam do que aconteceu, só 14% que não sabiam. O indicativo está bem similar à pesquisa do que o Datafolha tinha feito, que deu acho que 93%, deu por aí, né? Deu praticamente a mesma. 94% desaprova, é o mesmo indicador. Acho que é um indicador que revela pouco, não revela muito, não nos ajuda muito para pensar. Né? De fato, qualquer ação violenta terá uma desaprovação enorme da opinião pública. Os outros indicadores, os outros dados são mais interessantes. Olha aqui. Você acha que Bolsonaro teve alguma influência nas invasões? 51% acho que sim. Mas acho que o número mais significativo aqui, Plínio, é o 38% que dizem que não. Isso significa o seguinte, nós temos 40% da população brasileira, praticamente 40%, que engoliu a narrativa do Bolsonaro. Essa narrativa bolsonarista de que ele não tem nada a ver, que foi um ato de protesto, de que não foi uma ação bolsonarista. E olha, aqui é importante dizer, diferentemente lá do Banco Central, né, daquela observação que você fez em relação à mídia liberal, Plínio, aqui, todos nós, a mídia progressista e a mídia liberal, o tempo inteiro dizendo que eram bolsonaristas. Mas ainda assim, 40% praticamente da população acha que o Bolsonaro não tem nada a ver com as invasões. Interessante, né, Plínio? É basicamente a base do Bolsonaro, né, Mauro? É o que você falou, é de 30% a 40%, quando a gente pega essas pessoas que são simpatizantes, mas acredito que estão até um pouco... Tem uma parcela aí que está um pouco mais quieta, mas quando a gente faz uma pesquisa desse jeito, esse número acaba sobressaindo, porque isso é um apoio velado, né? É um apoio velado, porque quem não acredita que o Bolsonaro teve uma influência nessa questão dos atos terroristas, né? O mandato inteiro dele, ele incitou isso. Então, é um alerta aí também, esse dado aí, eu concordo contigo. A gente tem que ficar mais atento aos 38% do não do que aos 51% do sim, viu? É isso aí. Olha que interessante. O próximo dado mostra que é a base mesmo, né? Que é exato. Olha aqui, ó.
Se a gente vai olhar quem votou no segundo turno em Lula, só 11% acham que não teve. 79%, praticamente 80% das pessoas acham que Bolsonaro teve sim influência na base lulista. Isso se inverte por completo na base bolsonarista. Só 13% da base bolsonarista acham que Bolsonaro teve influência nas invasões. 80% acham que não. Entre quem branco, nulo, quem não foi votar, está medo do mussarela, medo de calabresa, está bem dividido. Mas olha, esse número aqui do não sai daqui, dos 80% do eleitorado bolsonarista que considera que ele não teve. A Adriana Silva diz aqui, mas é evidente que Bozo influenciou e citou e pagou os atos golpistas. Pois é, mas não é essa a percepção de 40%. É evidente para quem, né, Mauro? Essa é a grande pergunta. Para nós. Impressionante isso. A impermeabilidade à realidade, né? A permeabilidade aos discursos ideologizados. Isso fala bastante sobre o país e sobre nós. Participantes das invasões representam eleitores de Bolsonaro? Também achei bem interessante isso aqui. Fiquei impactado. Para 42%, sim, representam eleitores do Bolsonaro. É aquela turma ali da base lulista. Mas para 49%, olha, a taxa inclusive cresce. Quase 50% da população acham que são radicais que não representam os eleitores do Bolsonaro. O que isso indica? Que mesmo na base do Lula, tem gente que acha que não são representativos dos eleitores do Bolsonaro, que são apenas pessoas radicais. Isso expressa a guerra de narrativa, né, Mauro? Porque a narrativa da extrema-direita é que inclusive tem infiltrados, né? Que foram infiltrados que fizeram todos os atos, que proporcionaram os atos terroristas, né? Que propiciaram os atos terroristas. Isso é uma guerra de narrativa, e isso é importante a gente ver, porque 49% acho que não é bolsonarista, que acho que é o quê, então, né? Como radicais. Não tem como. É importante esse dado também. Participantes, e aí a mesma coisa, né? Se repete, mas vocês veem aqui, olha só, lá atrás, na base de eleitores do Lula, 79% acham que Bolsonaro teve influência. Mas na hora que você pergunta se os participantes das invasões representam eleitores de Bolsonaro, cai para 64%. Mesmo na base do Lula. Né? Mesmo na base do Lula. Interessante essa percepção. E entre brancos nulos, ali o pessoal em cima do muro, né, Mauro? A gente vê ali que isso lá também estava meio a meio. Aí, ó, você vê que tem um descolamento bem grande, né? Quase 20 pontos aí entre quem não acha que são bolsonaristas, né? É interessante realmente esse dado. O poder da narrativa. Depois das invasões, você diria que Lula sai mais forte. Legal, isso aqui é um dado bem importante para o Lula. 72%. Só nem mais forte nem mais fraco, 6%, e mais fraco só 14%. Ou seja, mesmo a base bolsonarista considera que Lula saiu mais fortalecido. É interessante isso. Importante para o Lula. Importante para o Lula. E aí, então vocês veem aqui o racha no bolsonarismo em relação a isso. Né? 49% dos que votaram em Bolsonaro no segundo turno acham que Lula saiu mais fortalecido. É minoria no eleitorado bolsonarista os que acham que ele não saiu mais fortalecido. Aqui, no eleitorado lulista, dá 91%. Né? Então, a condução do Lula... E aqui é isso, né, Plínio? Aquela coisa dele sair de Araraquara, ir para Brasília à noite de 8 de janeiro, estar lá no Alvorada, fazer as reuniões, toda aquela ação do Lula teve repercussão. Né? E o mais fraco ali, né, Mauro, volta para que o Lula saiu mais fraco entre os eleitores do Bolsonaro, volta para casa dos 30%, que é o que a gente fala que é o núcleo duro deles ali, que qualquer narrativa que você joga ali, eles assimilam. É muito interessante, porque eu acho que talvez o mais importante dessa pesquisa seja essa percepção sobre a ação do Lula e em relação aos atos terroristas. Né? 32% é o núcleo duro hoje da extrema-direita no Brasil. É muita gente, viu? Muita gente mesmo. É isso aí. Deixa eu só dar um aviso aqui. Enquanto isso, ó, vou ler aqui, ó.
o Corbiniano Silva, esses percentuais significam aqueles que saíram do esgoto, elegeram genocida e apoiaram o desgoverno. 30% pelo menos são radicais em relação a isso, viu, Corbiniano? E aqui, ó, a Tati falando, Tati Garcia, os terroristas são bolsonaristas, mas eles não conseguem admitir. Essa é a narrativa, até hoje, nos grupos bolsonaristas. É os que estavam lá são infiltrados, inclusive eles foram infiltrados pela esquerda, né? E pegou, em parte da parcela, na parcela da população aí, pegou essa narrativa. Então, agora vocês veem aqui, né? 40% desse núcleo bolsonarista da sociedade acho que era apenas um protesto contra o novo governo. E 54% dizem que era golpe, para tirar Lula do poder à força. Isto aqui sustenta, importante a gente analisar, isso aqui sustenta uma narrativa que está crescendo. Nós vimos o Bolsonaro falar isso no sábado, tenho visto aqui anteontem, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, essa narrativa, esse discurso que está crescendo no bolsonarismo de que eles são presos políticos. Sim. Esse discurso está crescendo no bolsonarismo, né? E ele se baseia nesta ideia de que era apenas um protesto. Né? Teve gente que radicalizou, quem radicalizou era infiltrado, essa conversa fiada aí, mas está dando certo na base bolsonarista, e essa percepção de que são presos políticos e não pessoas criminosas, terroristas que atentaram, né? De que tem uma minoria, mas que é isso, campo de concentração, essa conversa fiada toda, né? A Bia Kicis, né? Dizendo que tem que ter direitos humanos para os presos políticos, a conversa fiada toda, né? Eles que diziam direitos humanos apenas para quem tem humanos direitos, aquela conversa toda eles arquivaram, agora estão com essa narrativa. É importante a gente... E falou isso no plenário, né, Mauro? Falou isso no plenário. Vai ser um enfrentamento na Câmara, a gente tem falado isso, viu? Vai ser. A gente viu, né, no dia da eleição da presidência da Câmara, quando o Chico Alencar, candidato do PSOL à presidência da Câmara, falou do 8 de janeiro como tentativa de golpe, foi vaiado pela extrema-direita. Eles estão sustentando essa narrativa. Olha aqui, ó. 74% do eleitorado de Lula no segundo turno consideram que era para tirar Lula do poder à força. 62% do eleitorado do Lula diz que era apenas um protesto contra o governo. Então, eles estão costurando uma coesão novamente na sua base, né? Uhum. E mesmo na base do Lula aí, né, 23% é muita coisa, né, Mauro? Um em cada 4, acho que foi apenas um protesto. As imagens que a gente viu foram estarrecedoras. Tem que ser tratado como terrorismo, sim, né? Isso aí. Aqui, ó, inclusive a Maria Amália Stropa, que é membro aqui, ela está falando lá no YouTube, né? Uma forma de comunicar com a população são as rádios comunitárias. Toda pequena cidade tem, né? Bom, encerrar, senador Humberto Costa já chegou aqui. Sentimento em relação a Lula e Bolsonaro. Veja que o sentimento em relação ao Bolsonaro, ao Lula, 44% dizem que gostam do Lula, 43% dizem que não gostam do Bolsonaro. Né? Um espelho invertido nesse momento. Aqui, isso vai ser uma boa coisa para conversar com o Humberto Costa, que acaba de ser eleito vice-presidente, um dos vice-presidentes do PT. Sentimento pró-PT, 36%. Apartidário, ou seja, nem pró, nem contra PT, 37%, anti-PT, 28%, talvez um dos menores índices da história. Pois é. Muito bom. Hostilidade em relação ao PT. E olha aqui mais uma vez, né? Mais pobres. O sentimento pró-PT é majoritário em quem ganha até 2 salários mínimos, 43%. Olha que interessante como isso é função direta. Isso aqui chama-se luta de classes. Quem tem, na chamada classe média baixa, que é polarizada pelo bolsonarismo, a maioria é apartidário, e aqui tem quase um empate entre quem é contra a PT e quem tem mais 5 salários mínimos, é majoritário o sentimento anti-PT. Muito interessante isso, como é uma questão de classe. E aí, Humberto Costa vai chegar sorrindo aqui. Lá no Nordeste é uma festa, né? 56% de sentimento pró-PT. Realmente é impressionante. Impressionante isso. E mostra aqui
onde está o núcleo de resistência ao governo Lula. Nós estamos falando do Sudeste, mas sobretudo Sul e Centro-Oeste. Sul e Centro-Oeste. Moralistas, né? O sentimento anti-PT é maior do que o sentimento pró-PT. Se a eleição fosse hoje, você manteria seu voto, então está consolidado o voto de cada um, pouca mudança no espírito de voto, né? 96% dizendo que votariam no Lula, 89%, 90% diriam que votariam no Bolsonaro. Essa aqui é uma foto de ontem, constrangedora, realmente constrangedora. Ele também é vice-presidente nacional do PT, incrível, Quaquá, Washington, Quaquá, ele manda e desmanda lá no PT do Rio de Janeiro uma foto com Pazuello, ele falando que é frente ampla, que é diálogo. Gente, é frente ampla contra eles, não é frente ampla com ele, porque aí não tem. É frente ampla em relação a quê? Né? Essa postura da liderança do PT no Rio de Janeiro, que apoiou o governo Marcelo, o governo Cláudio Castro, que tem relações com a extrema-direita no Rio de Janeiro, é muito estranha, é um ponto fora da curva no PT. Essa cena ontem horrorizou os petistas no Brasil inteiro, o Quaquá confraternizando, vocês veem lá, alegríssimo, ao lado do Pazuello. Ele e o Siciliano, André Siciliano, são os dois que controlam o PT do Rio de Janeiro. O André Siciliano, que tem várias cenas dele beijando o Cláudio Castro, ele num programa lá, chamando o Rodrigo Amorim, que é um dos maiores fascistas do país, de meu irmão, né? De meu irmão. Então, e ele hoje está numa posição importante no governo Lula. Ele é o secretário de Assuntos Federativos. Esse é um tema, né? Qual é o limite da Frente Ampla? Né? Frente Ampla é para quem é bolsonarista, para quem foi genocida? É interessante estar aqui. O Rodrigo Amorim, ele ficou conhecido por rasgar a placa da Maria ao lado do Daniel Silveira. Frente Ampla inclui isso, gente? Acho que não, né? E aqui, para encerrar, Michele Bolsonaro passa a receber salário do PL e vai viajar pelo Brasil para, segundo Valdemar Costa Neto, começar a construir as candidaturas do PL para as prefeituras nas próximas eleições. O protagonismo de Michele e de Janja é impressionante. As duas se tornaram protagonistas políticas de relevo. Olha aqui, ó. Como você avalia o Alckmin? 33. Os ministérios de Lula, em maneira geral, 48. Janja, 41. Está empatada com um pontinho a mais que o Lula. Lula tem 40, Janja tem 41%. Impressionante. Janja é, de fato, uma protagonista política do governo Lula. É isso aí. Valeu! É isso.